Querem saber um pouquinho sobre a minha trajetória até eu conseguir viver do meu artesanato? Eu sou Fernanda Denadai, fundadora aqui da Academia do Artesanato, e aqui para o YouTube, aqui para o Instagram, então vocês vão me ver assim, ó, olhando para cá e para lá. Eu não me ajustei aqui hoje com o meu suporte, então vai assim mesmo, né, gente? Eu costumo dizer que a gente não pode complicar quando não, a coisa não funciona do jeito que nós prevemos, a gente precisa adaptar, não é? E não deixar de fazer. Essa pergunta, quem é nova por aqui, vai me colocando, me escreve nos comentários. Tem muita gente nova chegando aqui. Estou muito feliz por isso. Estamos aqui, né, na Academia do Artesanato desde 2000, comecinho de 2017, finalzinho de 2016, na verdade. E eu fico bem feliz porque eu percebo uma evolução, uma profissionalização maior do nosso mercado do que quando eu comecei. Seja bem-vinda, Marrelia Costa. Muito bem-vinda, ela é nova por aqui. Vão me contando quem é veterana, quem é nova. Tati também é nova. Sejam muito bem-vindas. Eu sou artesã, desde 2009 atuo profissionalmente no ramo de artesanato e eu recebi essa semana uma pergunta, né, de uma mentoranda. Ela falou assim: Nanda, curiosidade, quero saber como é que você começou e quando foi que você parou de focar muito o seu negócio dos produtos físicos e fundou a Academia do Artesanato? Por que isso aconteceu? Bem-vinda, Kelly, também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui a nossa sessão Desata Nós, que é sempre um momento em que eu tento ajudar vocês com as questões que vocês têm, com as dificuldades de empreender nesse ramo, para que vocês avancem. E eu acredito que nós aprendemos muito também com as histórias, porque vocês vão perceber, nós temos sempre a impressão de que o outro é diferente de mim, não é? Mas vocês vão perceber que vários pontos se conectam da minha história com a sua história e assim por diante, né? Então, quando é que eu comecei a fazer artesanato? Como a maioria das pessoas, muito nova, né? Eu aprendi a fazer artesanato com a minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe, mas não foi com muito cedo, né? Não foi o meu primeiro trabalho remunerado. Eu também, assim como a maioria, me contando aqui quem está ao vivo comigo, quem está assistindo gravado também, se você também pensa como eu, pensava como eu pensava, né? Vamos trocando aqui. Então, quando eu fui decidir com o que trabalhar, comecei a trabalhar aos meus 14 anos, é, antes um pouquinho, né? Com 12. Naquela época eu fui registrada com 14, mas com 12 anos eu já fui trabalhar com meu pai. Meu pai é torneiro mecânico, e naquela época a gente começou a ajudar ali cedo, né? A ter uma atividade muito cedo. E quando eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, eu não acreditava que era possível viver de artesanato, né? Que eu não acreditava que era possível tirar o salário do mês com o artesanato que eu sabia fazer. E essa crença eu carreguei por muitos e muitos anos. Então, na época, eu lembro quando eu fui escolher uma faculdade, meu pai falava que não ia pagar a faculdade para mim e que eu ia ter que passar numa faculdade pública. E aí lembro que eu me esforcei bastante, consegui passar numa faculdade estadual, na Estadual de Londrina, em psicologia. A minha primeira opção eu lembro que era artes plásticas, mas aí as pessoas sempre me diziam, né?
Ah, mas você é difícil viver de arte no Brasil. Então, muitas vezes a gente se deixa limitar pelas frases das pessoas, pelas crenças do outro. E comigo não foi diferente, né? E aí eu lembro que eu passei na faculdade, mas eu tinha 17 anos e meu pai não deixou estudar fora com aquela idade. Eu sou do interior de São Paulo e aí eu precisei escolher a faculdade que cabia no bolso, que era administração. E fui fazer administração. Então, aí a minha opção era artes plásticas, depois psicologia. Passei na psicologia na estadual, não pude cursar, então tá, vou fazer administração, né? E vou falar um pouquinho sobre isso, viu, Luziane? A Luziane perguntou aqui, né, que ela não consegue tirar um salário com o crochê. O que fazer? É por isso que eu tô contando aqui minha história hoje, tá? Para vocês. E vou tentar enxugar o máximo para ficar um vídeo curto aqui, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês vão me mandando depois. E aí, gente, fui estudar administração, fui trabalhar na indústria, trabalhei em RH, trabalhei primeiro como assistente administrativo, depois como RH, depois em qualidade, e assim segui, né? Depois atuei como consultora, fui ali galgando degrau acima de degrau, aos poucos, como é com a maioria de nós, mas sempre fazendo artesanato como hobby, como passatempo. Eu gostava muito de pintar, né? Fiz várias pinturas a óleo sobre tela. O crochê sempre me acompanhou. Como a maioria de nós, eu fazia diversas técnicas, mas sempre ali, né? Uma renda extra. Eu lembro que com 12 anos eu comecei a dar aula de pintura. Acho que foi assim uma das primeiras coisas que eu fiz remunerada foi vender as minhas telas e dar aula de pintura para minha prima, para as vizinhas. Mas nunca como renda principal, lembra? Eu não acreditava que era possível. E isso foi, né, trabalhando aí em empresa, como consultoria. Depois comecei a dar aulas na faculdade. Por um tempo segui carreira acadêmica. Então, eu fui professora universitária, dos cursos de administração, psicologia, economia, sempre na gestão, né? Sempre ensinando os meus alunos a criarem seus negócios, a desenvolver as suas habilidades de gestão para trabalhar em outras empresas e sempre com aquela vontade de viver do artesanato, porque eu amava muito fazer as minhas peças, mas sempre achando que era impossível. Foi aí que eu cheguei num ponto assim, né? Cheguei a assumir a coordenação pedagógica do curso de administração. Com 26 anos, eu era coordenadora pedagógica do maior curso da Cruzeiro do Sul, que era administração. E ali eu coordenava 120 professores, tinha um curso com mais de 2.000 alunos. Foi um grande desafio na minha vida. Mas eu já estava na capital, em São Paulo, e num período assim que eu estava bem distante daquilo que eu realmente queria fazer, né? Distante da minha cidade, das minhas raízes, distante do artesanato. Eu trabalhava 18 horas por dia. Quem é professora, quem é coordenadora aí sabe bem a rotina do ensino, como é que ela é, né? E eu me vi assim bem distante do que, claro, realizada profissionalmente, com um bom salário, mas distante daquilo que eu realmente queria fazer. Eu queria voltar para o interior, queria viver num ritmo mais desacelerado. Nossa, bateu uma porta aqui. E, e aí eu lembro que quando eu fui assaltada pela terceira vez, eu falei, não, agora chega, né? Tava doente, tava com gastrite, enxaqueca. Falei, vou voltar para o interior, vou fazer o que eu gosto. Nessa época eu já tinha conhecido meu marido, queria ter filhos, queria ter minha família. Voltei para o interior
e comecei aí a me dedicar mais. Não, Jô, não foi relâmpago, foi porta mesmo. E aí, mesmo assim, o que que eu fiz? Voltei a trabalhar como consultora no interior e comecei a dar aula na faculdade que eu me formei. Por quê? Porque mais uma vez eu não tive coragem de abrir o meu negócio. Eu me acovardei, eu fiquei com medo de não ter o salário do mês e eu voltei para minha zona de conforto, né? Entre aspas. Só que aí a vida veio e me deu um tapa mais forte, que foi a perda do meu primeiro filho. E aí eu vivi assim um dos piores momentos da minha vida. Me senti a pior das mulheres, né? Quem já passou por isso sabe que não é nada fácil. A gente querer ser mãe e ter uma gestação ali interrompida. E aí eu lembro que eu estava bem mal, nunca tive tendência a ser depressiva, mas eu estava ali num estado bem depressivo. Uma amiga me convidou para costurar. Eu falei, nossa, mas costurar? Não sei nem colocar a linha na agulha da máquina. E ela falou, não, vamos junto comigo, estou fazendo esse curso, está muito legal. E aí eu comecei a costurar nesse curso, não tinha máquina de costura, fui aprendendo ali aos poucos e eu falei, eu vou começar a fazer os enxovais para o próximo bebê. Eu tinha certeza, queria muito engravidar de novo, ser mãe. Eu vou começar a fazer os enxovais para esse bebê que vai chegar. Ele vai vir. E aí, gente, junto com os enxovais, eu comecei a fazer mesa aposta também. Jogos americanos, guardanapos, toalhas de mesa. E comecei a falar, contar para as pessoas, né, que eu fazia. E aí a coisa começou a acontecer. Uma venda aqui, outra ali, as pessoas começaram a pedir, e aí vem todas aquelas dificuldades. Parecia que eu nem tinha feito administração na vida. Como é que eu vou precificar? Nossa, mas será que esse produto tá bonito mesmo? Né? Eu falava, gente, mas eu estudei precificação, por que que tá tão difícil precificar para mim? E aí eu fui adaptando, né? Todos os conhecimentos que eu tive, fui revisitar aquilo que eu havia estudado. Lembrem-se, minha especialidade era gestão estratégica, RH, qualidade, não era o financeiro. Então eu tinha dificuldade em precificar o meu artesanato. E aí fui desenvolver junto com meu marido uma planilha de precificação, porque é muito diferente a gente aprender na faculdade, num curso técnico, a colocar preço numa peça pronta, num produto pronto, ou então fazer gestão, né? Trabalhar em administração numa grande empresa, numa média empresa ou numa indústria, e a gente fazer a gestão do nosso próprio negócio. Então, no início eu tive muita dificuldade com relação a isso. Não existia em 2009, quando eu comecei meu ateliê, redes sociais. Então eu comecei a fazer o quê? A postar os meus produtos no meu blog. Chamava Blogger. E aí as pessoas aos poucos começaram a me encontrar, mas até aí no começo eu tinha o meu trabalho durante o dia ali, CLT, tinha aula à noite e fazia artesanato no final de semana, às vezes de madrugada, até que eu consegui ali gerar o mínimo de faturamento que eu podia para deixar, eu não deixei o meu trabalho. Então, tem pessoas que são mais arrojadas, né? Eu estava ali pagando o apartamento que eu morava, que eu morava com meu marido, era financiado, então não podia, não tinha reservas, então eu não podia deixar o meu trabalho. E no começo foi assim, em paralelo.
Até que chegou um momento que eu falei: "Não, agora, dá para eu comprar minha máquina de costura", porque no começo eu só tinha a máquina de costura ali do curso que eu fazia. Então, gente, o que que eu quero dizer para você que às vezes está começando? Você não precisa começar a fazer a sua transição de carreira, largar tudo, se esse não é o seu perfil, e migrar para o artesanato. Você pode ir buscar capacitação, ir fazendo as coisas em paralelo, né? E aí me perguntaram aqui, como, Nanda, tirar um salário com o meu crochê? Aumentando o seu esforço, o tempo de dedicação e principalmente, gente, trabalhando a sua mentalidade empreendedora. Eu não vou conseguir, por exemplo, um bom salário se eu não sei precificar, se eu ficar precificando errado. Eu não vou conseguir tirar um salário do artesanato se eu continuar com vergonha de divulgar, se eu não souber me posicionar no mercado, se eu não souber criar os meus diferenciais, se eu não souber vender, se eu não souber como participar de uma feira. Então, a grande dica é se capacita em gestão. E foi aí que a Academia do Artesanato nasceu. Porque de 2009 a 2016 eu fiquei focado no ateliê, na venda dos meus produtos físicos, foquei nos enxovais para bebês e comecei a ajudar as minhas colegas, outras artesãs, a também venderem as suas peças, a precificarem as suas peças. Então, não foi do nada que eu comecei aqui com a Academia do Artesanato, né? Primeiro eu trilhei o meu caminho como artesã. E Nanda, por que que você parou, né? Num determinado momento você parou de fazer os seus produtos? Porque eu me sentia totalmente realizada. Eu já tinha provado para mim, e a minha vida profissional sempre foi assim. Eu colocava um objetivo e eu tinha que provar para mim mesma que eu era capaz. E quando eu lembro que eu fiquei um ano trocando ali figurinha, né? Quando eu cheguei num ponto de faturar 6, 7 mil, cheguei a faturar 10 mil com o meu ateliê. Sabe quando você tem aquela sensação de sonho realizado e você precisa, para você se sentir viva e motivada, de mais um desafio na vida? Foi por isso que aqui, né, surgiu. Eu já tinha ali as minhas habilidades de ensino e eu tinha minha bagagem no artesanato. E eu fui pioneira em empreendedorismo para mulheres artesãs. Na época não tinha ninguém ali focado em 2016 ensinando mulheres a abrirem os seus negócios, a como viver do artesanato. Hoje está cheio de gente, né? Muitas pessoas vieram ali atrás de mim, atrás de outros colegas que também já estão há muito tempo no mercado, mas naquela época não. Então era algo assim novo que eu uni, né, o artesanato, que era a minha paixão, o ensino, que era uma outra paixão, e ajudar pessoas. E aí eu formatei, peguei tudo que deu certo para mim e formatei um método, né, que é o método MAI, o programa Mulher Artesã Empreendedora. Agora em fevereiro eu vou abrir inscrições para ele. Nós já vamos para a turma 19. Todos os anos aí nós formamos de 2 a 3 turmas. Por que só 2, 3 turmas, Nanda? Porque é um programa imersivo e graças a Deus e há muito trabalho, há muito comprometimento. A partir dessa vivência, eu já consegui aí ajudar quase 3 mil mulheres a também viverem do seu artesanato. Então, eu estou aqui hoje
para dizer para você que tem esse sonho, acredita nesse sonho. O primeiro passo é você acreditar que é possível. O segundo passo é você buscar capacitação. O terceiro passo é você entrar em ação, sabe? Porque se a gente não acredita que é possível, gente, a gente já rompe com o nosso sonho ali. Quando eu acredito, eu me movo. E quando eu me movo, eu entro em ação, então, e aí eu tenho os meus resultados. Se você continuar não acreditando, se você continuar como eu fiz por muitos anos da minha vida, acreditando nas pessoas que me falavam que não era possível, até hoje eu estaria lá, frustrada, não é? Querendo ali trabalhar com artesanato, viver do meu artesanato, eu não teria realizado esse sonho. Então, não se deixem abater, né, por vozes, por pessoas que estão aí te desmotivando. Pelo contrário, se una a pessoas que já conquistaram. Busque essa força, busque essa ajuda. E outra coisa, ah, Nanda, mas eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, ou eu não sei precificar, ou eu só estou começando, meu produto ainda não tá bom. Gente, a gente só melhora quando a gente encara as nossas dificuldades de frente e busca ajuda. Tudo é um superar, né? De obstáculos. Eu falo que para o nosso negócio dar certo, para a gente conseguir viver de artesanato, a gente precisa vencer primeiro os obstáculos internos. Eu era uma pessoa que era muito tímida, uma autoestima lá embaixo. Tem aqui um post com a minha história fixada, se vocês quiserem saber mais. E nunca imaginei, né, dar aula, nunca imaginei estar na internet ensinando, mas o que que eu fiz? Aquilo me incomodava tanto que eu falei, eu preciso encarar essa dificuldade de frente. Então, olhe para a sua dificuldade hoje. Qual é a sua maior dificuldade, seu maior obstáculo interno? E depois olha para o desafio técnico. É mexer no Instagram? É precificar? E vai buscar ajuda, né? Aqui no perfil tem um monte, nossa, tem vários conteúdos gratuitos para te ajudar. Começa, né? Dá uma olhada aqui. Tem mais de 140 episódios gravados, aulas gratuitas aqui. Daqui a pouco, 15 de fevereiro, vou lançar uma nova turma do MAI. E já tem aqui na bio o link da pré-inscrição, onde tem lá todos os módulos, como vai funcionar o curso, quanto ele vai custar, quais são as formas de pagamento. Não tem segredo nenhum, não tem suspense nenhum. Tá tudo ali, não é? Busca, vai lá olhar, dá esse passo. Ah, Nanda, não vou entrar, olhou, viu, não vou entrar no curso agora. Então, olha aqui tudo que tem disponível. Se mexa. Acredita que você pode chegar lá, tampa os ouvidos. Às vezes, gente que fica só te desmotivando, colocando aí você para baixo, colocando suas habilidades, os seus talentos como se fosse um trabalhinho, como se fosse uma coisinha, como se fosse ali uma perda de tempo. Deixa entrar aqui e sair por aqui. Não se abale. Você é a primeira pessoa que precisa acreditar em você e que precisa acreditar nesse teu sonho, e é possível para todas nós. Basta olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente precisa melhorar e buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar desenvolvimento, que você vai melhorar os seus resultados. Eu falo que o seu faturamento aí com o teu artesanato, ele é só uma resposta
daquilo que você tem investido nos seus esforços de tempo, dinheiro e conhecimento que você tem ali empregado no seu artesanato. Se você não está faturando o quanto você gostaria, certamente é porque você precisa aí aumentar esses 3 fatores que eu falei aqui. E eu tenho certeza que você vai aumentar aí suas vendas. Eu quero te ajudar nesse ano de 2024 a fazer isso na prática, tá bom? Espero que a minha história tenha aí se conectado com a sua. Me conta qual pedacinho da minha história ou da minha trajetória aqui no artesanato se conectou com a sua. E a minha missão é te ajudar a trilhar essa jornada. Eu vou trazer, a partir da semana que vem, vou fazer aulas com vários convidados especiais, especialistas no ramo de artesanato, para trazer mais bagagem, mais motivação para você, para te impulsionar para frente. Então, fica ligado aqui no perfil. Já ativa o sininho aqui do perfil. Se não me segue, caiu nessa live aqui de paraquedas, começa já a seguir para que você possa não perder aí nada. E também vou trazer, gente, dessas 3.000 alunas que eu falei, vou trazer aqui várias alunas para você se inspirar na história delas, para você ver que é possível você chegar lá também, tá? Histórias reais de mulheres que vivem de artesanato e para que você possa entender o que elas fizeram, o que elas estão fazendo e te motivar ainda mais e te ajudar ainda mais nessa jornada, tá? E quem quiser conhecer o programa Mulher Artesã Empreendedora, que traz todo esse passo a passo que eu segui, que eu ensinei aí para quase 3.000 mulheres, no link da bio aqui tem o link com todas as informações e também o link de pré-inscrição. Como é um programa em que você tem a minha mentoria pessoal, as turmas não são muito grandes. Eu recomendo que, se você gostar do programa, se você entender que tem ali o que você precisa para te ajudar a viver aí do seu artesanato, já faz a sua pré-inscrição para você ser avisado assim que eu abrir as inscrições, tá bom? Grande beijo, meus amores. Ótimo restinho de semana para vocês. Se quiser continuar o papo, só me mandar aqui no direct que eu respondo a todo mundo, tá? Ninguém fica sem resposta. Um grande beijo e a gente se vê então na semana que vem. Até. Tchau, tchau.